E aí, moçada? Então, hoje vou trazer uma coisa bem interessante para vocês sobre um tema bem legal que é o transtorno do luto prolongado. Você sabia que o transtorno do luto prolongado, né, ou a antiga depressão por luto, ela tem um papel parecido com um vício em substâncias? Você sabia que tem essa relação, né? Da onde que a gente tirou isso, né? O que tem a ver vício em drogas, ou enfim, ou qualquer outra coisa, né? Transtorno de adicção, ou transtorno por uso de substâncias, com luto prolongado, transtorno do luto prolongado, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então a gente vai ver que tudo isso gira em torno do apego. E a gente vai ver que o apego está totalmente conectado com essas duas coisas. Transtorno do luto prolongado, o luto, enfim, as relações, e o uso de substâncias, o transtorno por uso de substâncias. E a gente vai dar uma olhada na neurobiologia dessas duas coisas. E a gente vai ver aonde que está a conexão desses dois temas, né? Aqui a gente tem um artigo de 2020 de vários autores aí do Cacarala, enfim, uma série de autores aí de uma revisão sistemática, né? Uma revisão da literatura, com uma certa metodologia, enfim, para pegar alguns artigos que eles fizeram aqui. Então, eles trazem alguns estudos falando do papel do sistema de recompensa do cérebro e o transtorno do luto prolongado, né? Eu vou explicar para vocês o que seria esse sistema de recompensa e vou fazer essa conexão do uso de substâncias com ou do transtorno por uso de substâncias com o transtorno do luto prolongado, e isso vai ficar bem mais nítido para a gente entender qual que é a conexão dessas duas coisas, tá bom? Então, eu separei uma imagem mais simples aqui desse sistema de recompensa, para depois a gente ir para uma imagem um pouco mais complexa desse sistema. Então, só para a gente entender, o sistema de recompensa cerebral, quem acompanha um pouco de neurociência já deve ter ouvido falar disso, ele é muito importante para várias coisas, né? E o sistema de recompensa cerebral, de forma geral, ele é regido, vamos dizer assim, por dopamina, né? As vias de recompensa geralmente são vias dopaminérgicas, né? Quando a gente fala vias dopaminérgicas, a gente fala que são neurônios ou vários neurônios que lá na sua ponta libera dopamina, ou uma linha de neurônios, uma rede de neurônios que se conecta através do neurotransmissor dopamina, né? As neurotransmissões, a ligação entre um neurônio e outro, quando é uma neurotransmissão química, né? Elas dependem de neurotransmissores, de dopamina, serotonina, noradrenalina ou norepinefrina, GABA, glutamato, enfim. A grande maioria dos nossos neurônios, principalmente no sistema nervoso central, eles são conectados, eles fazem uma conexão através de neurotransmissores. A gente chama isso de uma neurotransmissão química. Beleza? Então, entendendo isso, a gente sabe que as vias de recompensa, os neurônios que saem de uma região para outra, de forma geral, eles são regidos por dopamina, né? O que está entre um neurônio e outro é dopamina que faz eles se ligarem e fazer essa comunicação, né? Que é como se fosse um choque, né? Um potencial de ação, com despolarização, enfim, como se fosse uma carga de energia elétrica mesmo, né? Que vai, né? Quando chega aqui no final do neurônio, ele libera neurotransmissores e faz com que esse neurônio faça uma descarga elétrica, e enfim, e lá na outra ponta vai se comunicando e vai dando uma circuitaria elétrica, vamos dizer assim, né? E as conexões são via dopamina, né? Então a gente precisa de dopamina para fazer a comunicação dessas regiões, tá bom? Espero que tenha ficado um pouco mais nítido aí, só para a gente entender desse assunto, para a gente partir de um ponto já com algum entendimento disso. Então, o que acontece? Quando a gente tem um transtorno de uso de substâncias, por exemplo, a cocaína, quando a pessoa ela insufla cocaína, né, pela narina ou de qualquer outra forma aí, essa dopamina, ela vem pela corrente sanguínea, a cocaína, né, ela vem da corrente sanguínea ela passa pela barreira hematoencefálica para chegar, toda a substância para chegar no sistema nervoso central, no cérebro, ele precisa passar por uma barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege um pouco o cérebro de todas as coisas que está passando, né, para não entrar qualquer coisa
que vem da corrente sanguínea do organismo ali pro cérebro. E a cocaína, né, e outras substâncias, geralmente moléculas menores, elas passam por essa barreira hematoencefálica e acaba chegando no cérebro, no sistema nervoso central. E aí ela vai fazer o quê? A cocaína ela vai se ligar a transportadores de dopamina. Ela não vai deixar a dopamina ser recaptada. De modo geral, ela vai deixar mais dopamina no sistema nervoso, principalmente ali perto do núcleo accumbens, né, que tem uma ligação de neurônios, tem um neurônio dopaminérgico que ele vai liberar dopamina ali no núcleo accumbens. E a cocaína ela faz com que essa dopamina não fique voltando, não fique sendo recaptada pelo esse neurônio e fique mais aqui ativando o núcleo accumbens. Então a cocaína ela superativa o núcleo accumbens, certo? E o que acontece quando a pessoa começa a abusar, começar a ter um comportamento um hábito, um vício de uso de cocaína? Esse núcleo accumbens ele fica superexcitado, né? Ele está sendo bombardeado muitas vezes, tem muita dopamina ali sinalizando esse núcleo accumbens, né? E sem o uso de substâncias a gente tem ativação do núcleo accumbens. Quando a gente tem uma recompensa, quando a gente tá, sei lá, ganha um chocolate, ganha dinheiro, enfim, coisas que te recompensam, vai ativar o núcleo accumbens também. Só que a cocaína é uma ativação artificial e é uma explosão. Então as pessoas, elas que começam, geralmente que tem o transtorno de uso de substâncias por cocaína, para ela não tem outro prazer que não seja a cocaína, que os outros prazeres não se equiparam a usar cocaína, a princípio, né? Então ela acha que o único prazer, ou um dos maiores prazeres da vida dela, é a cocaína. E de fato, é uma ativação muito grande nessa área, que nem outras recompensas trazem tanto, e por isso que é uma coisa fácil de se obter, né? Enfim. Então por isso que as pessoas ficam viciadas, ficam adictas, tem uma dependência disso, porque ela não consegue atingir esse nível de dopamina no núcleo accumbens com outras atividades de recompensa, porque é muito desproporcional, né? O que essa cocaína excitou esse núcleo accumbens, trouxe de recompensa nesse núcleo, ok? Então a gente entendeu um pouquinho da neurobiologia do uso de substâncias da adicção por uso de substâncias, né? O transtorno de uso de substâncias, por uso de substâncias. Agora a gente vai voltar um pouquinho do que eu falei agora, né? Agora que eu falei que além da cocaína, outras coisas fazem ativar o núcleo accumbens, como eu falei. A gente receber dinheiro, por exemplo, uma recompensa, chocolate, alguma coisa que a gente goste, ativa também o núcleo accumbens. E aí que a gente entra no apego. Pessoas também ativam o núcleo accumbens, né? Quando a gente está, sei lá, apaixonado, ou a gente gosta muito de uma pessoa, tem uma ligação muito forte com uma pessoa, aquilo se torna uma atividade prazerosa. Quando eu vejo essa pessoa, quando eu estou com essa pessoa, ela ativa minha região de recompensa, né? O núcleo accumbens, né? Dispara neurônios lá da área tegmentar ventral, né, quando eu tenho esse estímulo com essa pessoa prazerosa, e daí eu vou estar ativando também o núcleo accumbens através de comportamentos, de estímulos, né, de estímulos que estão no nosso meio, correto? E o que acontece com a pessoa que tem o transtorno do luto prolongado, né? Agora a gente vai fazer a conexão com o transtorno do luto prolongado. Elas têm uma pessoa, um ente querido, que, segundo esse artigo, enfim, que ativa muito esse núcleo accumbens, né? Porém, ela tem um apego talvez disfuncional, um apego, por exemplo, lembra que eu falei que a pessoa quando tem um transtorno por uso de substâncias, ela acha, né? E também de forma neurobiológica também, a cocaína é a coisa mais prazerosa da vida dela, o que mais dá prazer para ela. De certa forma, as pessoas com luto têm um apego muito grande a uma pessoa que determinada pessoa causa muito prazer para ela. E elas têm um apego muito grande. E o que acontece quando acontece a perda dessa pessoa? Ela começa a entrar em abstinência. Assim como as pessoas com um transtorno do uso de substâncias por cocaína, por exemplo. Ela está ali, ela criou um hábito, ela depende daquelas substâncias, porque o núcleo accumbens de alguma forma está pedindo, né? E talvez a substância que consiga atingir aquele prazer que ela precisa. E da mesma forma, são essas pessoas que têm o transtorno do luto prolongado, né? O que os pesquisadores viram? Eles viram que, por exemplo, eles colocaram um grupo de pessoas com transtorno do luto prolongado e um grupo de pessoas com luto natural, que eles consideraram natural. As pessoas com transtorno do luto prolongado, quando eles eram apresentadas uma foto do falecido para elas superativavam o núcleo accumbens, né? Esse núcleo accumbens ficava extremamente ativado. Isso foi detectado por exame de ressonância magnética funcional. Viram que no momento ali que era apresentado esse estímulo,
estivava muito, né, o núcleo accumbens. Assim como acontece também com pessoas com alguma dependência. Quando ela tem um estímulo, ou vê um amigo ali que usava com ela, ou passa na frente de um bar, enfim, o local que ela usava, ela superestimula o núcleo accumbens porque ela já prevê que ela vai usar isso, que ela vai ter isso como recompensa. E daí ela vai atrás disso, né? Que a gente chama de fissura, né? Então, por exemplo, essa pessoa, por exemplo, provavelmente quando foi apresentado o estímulo do falecido, ela entrou em fissura. Ela teve o estímulo e teve vontade de ir atrás, uma vontade incontrolável. Assim como as pessoas por dependência de cocaína também têm as fissuras, uma vontade incontrolável de usar essa substância. E ocorre a crise de abstinência porque ela não consegue. O núcleo accumbens está pedindo ali, ela já foi sinalizada, já foi apresentada, né? O cérebro está entendendo, eu vou ter isso, porque foi apresentado algum estímulo, e não tem. Daí ela tem uma crise de abstinência muito grande, uma necessidade que ela criou de usar aquilo, né? Assim como essas pessoas que receberam estímulo do falecido. De alguma forma elas tiveram uma fissura e o falecido não está ali, né? A pessoa faleceu. Elas entram numa crise de abstinência, né? Num sofrimento sem fim, né? Um sofrimento muito grande. Isso acontece sempre, né? Porque essa pessoa geralmente ela fica num ciclo, né? Também de se apegar a imagens da pessoa, dela fica olhando para alguma imagem, alguma coisa que remete à pessoa e não tem a pessoa, e entra numa crise de abstinência e fica reverberando, né? Isso, né? Ela de alguma forma satisfaz ali com a imagem da pessoa, mas também ela queria abraçar, enfim, e fica nesse vício, né? Nesse ciclo tóxico, vamos dizer assim, né? Nesse ciclo deletério, ruim para ela. Assim como as pessoas com um transtorno por uso de substâncias, né? Tanto no transtorno por uso de substâncias, a gente tem um tratamento que chama prevenção de recaídas, que é o quê? Geralmente a gente fazer com que a pessoa mude de ambiente para ela não ter essas fissuras, para ela não ter o estímulo. Por exemplo, se ela, sei lá, ela sempre saía do trabalho e passava num bar, ia lá usar cocaína ou beber, enfim. O que a gente vai fazer? Ela vai ir por outro caminho, não ser exposta a esses estímulos que voltam a atenção dela para aquilo, né? Não ativar aquele núcleo de recompensa, o núcleo accumbens, para não ter aquela fissura, né? Ou muitas vezes a pessoa mudar de ambiente, do bairro, de cidade, de emprego, enfim, para não ter aquelas associações que ela tinha com aquelas pessoas com o uso de substâncias, né? Não ter aqueles estímulos que levavam ela a usar a droga. Um exemplo muito clássico é aquela pessoa, o café e o cigarro, por exemplo, né? É bom para a gente entender, visualizar e ilustrar isso. Geralmente a pessoa associa o café com o cigarro. Então, às vezes, para parar de fumar, a pessoa precisa parar com o café. Porque se ela tomar café, vai vir a fissura. Então, da mesma forma. Então, as pessoas estão pensando num tratamento também para o luto, de alguma forma, de prevenção de recaída, né? De você não ficar exposto ao falecido. A pessoa mudar de lugar, de casa, por exemplo. A pessoa ir morar com alguém, né? Porque tem outros estímulos de outras pessoas, de outras atividades, mudar de trabalho, enfim. É uma das alternativas para ajudar no luto prolongado, porque daí ela já começa a ter prazer em outras coisas e começa a preencher a necessidade de prazer desse núcleo accumbens com outras coisas e não fica relembrando ali e não tem acesso àquela coisa, entende? Mesma coisa que a pessoa ficar vendo um copo d'água e ter sede e não pode beber, então ela vai para outro lugar, para outra fonte para beber outra água, correto? Então é uma via que as pessoas estão entendendo agora que vai mudar de uma forma bem drástica o tratamento do luto prolongado, né? Que antes as pessoas acreditavam que era uma depressão, que era um tipo de depressão. E realmente tem sintomas parecidos com a depressão, e a depressão também, ela versa, enfim, ela tem um pouco a ver também com as questões de recompensa também, que estão desreguladas de alguma forma também. Mas assim, essa fisiopatologia, ou essa via ficando mais clara agora, a gente começa a mudar um pouco os rumos do tratamento do transtorno do luto prolongado, correto? Então, é aquele apego, né? A pessoa se apegou àquilo, a pessoa não tem ali mais algo para ela não tem mais essa figura de apego, mas ela está se apegando a coisas que relembrem ela. Então ela vai ter sempre a fissura, mas não vai ter aquela figura que satisfaça ela. Então ela tem que ir para outros ambientes para que ela tenha outras figuras de apego e tenha essa recompensa, né? Assim como a pessoa com um transtorno por substância de cocaína, ela vai ter que achar outros prazeres na vida, além da cocaína, e fazer essa prevenção de recaída, ficar longe de coisas que remetem ao uso de cocaína, né? Então, é mais ou menos isso a neurobiologia do transtorno do luto prolongado, né? É um novo achado que vai fazer
a gente ter um outro olhar para o transtorno do luto prolongado e, e vai ajudar a gente a novos tratamentos para o transtorno do luto prolongado. Enfim, é uma coisa que eu estou pesquisando também. A gente está fazendo um projeto de pesquisa para ver, né, colocando algumas intervenções que tenha uma ação também nessa via de recompensa, para ver se tem um resultado interessante no tratamento, enfim, sobre esse quadro. Tá bom? Então eu acho isso extremamente interessante. Eu acho que isso vai, como eu falei, né, a gente vai ter que ter um novo olhar para o transtorno prolongado a partir desses achados. E também isso é uma evidência de como a gente entender neurociência, neurobiologia dos transtornos psiquiátricos, psicológicos, ajuda a gente também na clínica, né, a gente nos tratamentos dos transtornos psiquiátricos e psicológicos, né, não só o psiquiatra, como o médico precisa entender disso, mas nós como psicólogos também é necessário que a gente entenda para a gente poder intervir de uma melhor maneira com essas pessoas, entendendo toda a fisiologia cerebral, enfim, e o que a fisiopatologia em transtornos, né, o que não está funcionando muito bem nos transtornos, para a gente tentar alternativas que ajudem nesse processo. Tá bom, pessoal? Espero que gostem. Eu gosto muito desse assunto, né? Eu sou suspeito em falar, mas eu trouxe para vocês porque eu acho que outras pessoas podem achar interessante, pode ajudar quando se deparar com um quadro de transtorno do luto prolongado. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, até mais, e qualquer discussão, comentem aí, que eu vou adorar estar conversando com vocês. Um abraço.